Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos aqui para mais uma palestra espírita e hoje com uma reflexão, sobretudo para aquelas pessoas que passam por um momento difícil, para aquelas pessoas que pensam em tirar a própria vida. Uma reflexão que quem na verdade traz é Divaldo Pereira Franco, baseado em outras lições. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, diz: a felicidade é muito peculiar. Enquanto a buscamos, não a encontramos. Mas quando dedicamos a vida ao serviço em uma meta de significado para a nossa vida, então eis-nos completamente felizes. A frase do psiquiatra austríaco, que fez sucesso aqui na Terra e que realmente muito realizou e que hoje nos ajuda a repensar, a reanalisar a nossa vida, a reconsiderar a nossa existência e que ajuda tantos a evitarem esse dissabor que é o suicídio. Tanta gente acorda pensando, hoje irei tirar a minha própria vida, mas qual o sentido? Qual a finalidade? Para quê? Não há benefícios, ninguém ganha. O sofrimento para aquele que tira a própria vida é realmente algo lamentável. Algo com todas as entonações possíveis, pois é um sofrimento terrível de grande amplitude. Qual o sentido da vida no campo de concentração de Auschwitz? Ele observou que no campo de concentração, onde a esperança não encontrava lugar, o número de suicídios era muito menor do que na sociedade moderna após a Segunda Guerra, com a economia em crescimento, com a tecnologia em comodidades e conforto. Entretanto, os indivíduos não tinham um sentido para a vida. Parecia-lhes vazia porque seus objetivos eram todos imediatos, baseados no sentido do prazer. E o prazer é consumista. Ele tanto proporciona júbilo como desgasta aquele que usufrui do prazer. É algo curioso, Divaldo faz essa relação e nos faz pensar. Mas quando nós trabalhamos pelo prazer de trabalhar para sermos úteis à vida, para deixarmos um legado para a vida, eis que não nos abatemos, não nos cansamos, renovamos-nos na própria força ideológica. O próprio Divaldo diz, só é solitário aquele que não é solidário. E a solidão é uma dos argumentos para a depressão, é uma das razões para a depressão e que muitas vezes, se não tratada, termina em suicídio. Ampliada aquela vontade, talvez pela atuação de obsessores, mas quando nós somos solidários, nós obtemos também o concurso e a participação de espíritos benévolos em nossa vida e que muito nos assistem e nos ajudam. Ele narra, Viktor Frankl, que tinha dois grandes amigos intelectuais austríacos no campo de concentração. Certo dia ele e os amigos estavam no campo e os amigos diziam, mas Frankl, qual o sentido da sua vida? Todos os seus familiares morreram? Todos foram condenados à morte? Você, se sair daqui, não encontrará ninguém vivo? Qual o sentido da vida para você? E ele disse que o sentido da vida seria apresentar um objetivo para que outros vivam felizes e que a ausência daqueles a quem amamos não nos degrada, mas enriquece-nos pelo bem que nos fizeram durante o tempo de nossa convivência. Olha, interessante isso. O sentido da vida é imediato e é postergado. Repare, quando você se despede de alguém, você passa a se recordar daqueles instantes bons, muitas vezes, não é mesmo? Daqueles momentos felizes que vocês viveram juntos. Pelo menos comigo é assim. Tantas despedidas já aconteceram, incluindo uma filha, e a gente se lembra dos momentos bons, que são os momentos que nos agradam, que são os momentos que nos trazem algum conforto, não é? Mas qual o nosso sentido?
Amanhã seguiremos para as câmaras de gás e em seguida para os fornos crematórios. Quem se lembrará de nós? Então, qual o sentido da vida? Indagou aquele companheiro. Um dos amigos disse: eu estou pretendendo suicidar-me. E ele respondeu aos amigos: por que você pretende suicidar-se? Antes de vir para o campo, eu estava escrevendo um tratado enorme de geografia e estava praticamente nas últimas páginas. Veio a guerra e eu vim para cá, e minha obra morrerá. Mas Frankl respondeu: que certeza você tem de que vai morrer amanhã? Pela observação dos fatos, deveríamos ter sido mortos há mais de 1 ano e tem sido postergada. Então, se você amar sua vida agora e se recusar a morrer, quem sabe as forças do destino se conjugam para que você venha a viver desde que você tenha um objetivo. Isso é lindo! Isso é lindo! E esse objetivo é terminar seu tratado de geografia para atender a sociedade. E disse para o outro: e você, outro, que está pensando em morrer? Mas você sabe que está com uma neta em Nova York. Ela conseguiu fugir e você sabe que sua neta está à sua espera. Por que não pensar no dia que você vai sair do campo por razão que me escapa e vai poder abraçar a sua neta? Então, Viktor Frankl, ele faz os dois companheiros pensarem. E o amigo sorriu, antegozando o momento quando no futuro improvável ele poderia estar abraçando a neta e sorrindo feliz em Nova York. Então sua vida ganhou sentido e ele não se matou. Ambos conseguiram sobreviver e Viktor Frankl também. Conseguindo sobreviver, ele criou uma terapêutica na psiquiatria para que o sofrimento seja um sentido para a nossa vida. Se soubermos utilizar o sofrimento de maneira sábia, a vida tem um sentido, pois há 3 fatores essenciais que devemos enfrentar na existência. Segundo Viktor Frankl, a primeira é a culpa. Quantas vezes determinada pessoa busca o confessionário antes da morte para confessar suas faltas, de modo a arrancar-lhe de dentro do coração as garras de uma culpa que o consumiu diante da vida inteira. E se libertando da culpa, ele não se importa se vai viver ou se vai morrer. Então a culpa é uma fatalidade que todos temos que enfrentar. Segundo Viktor Frankl, é essencial querer se libertar da culpa. Então, se eu prejudiquei alguém e tenho culpa, não devo me sentir um eterno infrator, mas buscar um objetivo para me libertar da culpa através do trabalho para proporcionar para o outro que eu infelicitei momentos de alegria e de reparação. E fazer que o outro entenda que eu era inexperiente naquele tempo, não sabia valorizar o outro, não conhecia o direito do outro. O segundo fator, segundo Frankl, que não podemos evitar é o sofrimento. Tal sofrimento pode vir de 1000 maneiras. Um amor não correspondido, por exemplo. O outro não é obrigado a nos amar somente porque nós o amamos. Então, se der um sentido para o sofrimento, podemos querer atenuar as dores dos outros, pois compreenderemos o quanto o sofrimento machuca. Lembrando que o rastelo que fere o solo é o mesmo capaz de cuidar do jardim. E ele vai além, dizendo que o terceiro fator é a morte, que nos conecta a Deus. Enxergando que há vida após a morte, ou que Deus oferece estradas onde a vida não tem caminhos. Ocorre conosco o que chamamos vulgarmente de milagre. Ou morremos e descobrimos que estamos vivos, ou passamos pela tempestade ilesos e temos outras oportunidades de sermos felizes. Devemos lembrar ainda de uma outra coisa. Não somos um objetivo, somos alguém. Somos uma pessoa e a pessoa pensa, respira, aspira e sente. As coisas valem o valor que nós lhes atribuímos, mas a pessoa vale o esforço que empreende, e neste aspecto é fundamental buscar o sentido da vida, diz Divaldo Franco, através de uma decisão. A decisão, segundo Divaldo, é
o que é o grande interrogante na nossa vida. Decididos, eu coloco minha força e vou adiante. Quando nós colocamos uma força e vamos adiante, nós somos capazes de colocar uma vírgula ao invés de um ponto final e seguir a nossa trajetória. É tão bom quando nós compreendemos a vida e tiramos de nossas costas aquele peso. É preciso saber separar o que é obstáculo e o que é sofrimento. Os obstáculos, nós simplesmente precisamos avançar e nós temos como avançar por nosso próprio esforço, né? E quando não, nós recorremos à prece, nós colocamos nas mãos de Deus e Deus nos trata de vencer, pois nós nunca perdemos, ou nós ganhamos, ou nós aprendemos. Há uma anedota que explica a importância do sofrimento para a felicidade. Um senhor morava em uma cidade modesta, mas era possuidor de uma fortuna colossal, diz Divaldo Franco. Mas certo dia, a população descobriu que ele era analfabeto e aquilo causou um choque na sociedade. Um homem abismado procurou aquele senhor rico para conversar e disse: "O senhor é dono de uma fortuna muito bonita. Aplicou o templo na aquisição de uma fortuna que o torna uma honra para a nossa cidade. Mas fiquei sabendo que o senhor é analfabeto." "Meu Deus, o senhor é analfabeto? Como? Se o senhor não fosse analfabeto, iria ter..." E parou a frase. Foi interrompido por aquele senhor muito rico que disse: Não, eu não teria nada. Imagine que antes de preocupar-me comigo, eu era um empregado da igreja, eu tocava o sino, chamava para a missa. Foi mudado o sacerdote, como todos se lembram, entrou outro sacerdote com instruções novas e fazendo uma análise sobre os funcionários da igreja, ele disse que eu não sabia e não saberia ler o missal. Eu disse que não, pois não sabia ler. Ele disse que então eu não poderia continuar trabalhando ali, pois naquela igreja ele gostaria de pessoas lúcidas que soubessem ler e também escrever. E continuou: eu saí da igreja demitido. Se eu soubesse ler e escrever, não teria essa fortuna. Estaria como empregado batendo sino até hoje. E ao perder o emprego, eu sabia que precisaria continuar trabalhando e provendo o sustento da minha família. Comprei uma dúzia de bananas e vendi-as por 3 vezes. Tive pequeno lucro e investi na outra compra. E após esses pequenos investimentos, cresci e fui sendo mais audacioso. Fui adquirindo mais experiência nos negócios. Hoje, para ler e escrever, eu tenho dezenas de pessoas de alto nível intelectual e para amealhar o dinheiro eu tenho a minha cabeça. Moral do Divaldo Franco. Então, o sentido do sofrimento, ele perdeu tudo, porque era o seu emprego, mas não perdeu a capacidade de lutar. Ele resolveu não se entregar ao fracasso e aceitou o desafio da existência. Não é o fato, portanto, da nossa experiência estar com determinados impedimentos que vamos colocar pedras. Vamos colocar impossibilidades, receios e sofrer de véspera. Joana de Ângeles diz que não devemos sofrer de véspera. Temos o direito de lutar, mas nós não temos o direito de sofrer de véspera, diz Divaldo. Porquanto valores as funções da vida alteram-se a cada segundo. Em um segundo, quantas pessoas desencarnam na Terra? E quantas renascem? Quantas traições em apenas um segundo? Então devemos aceitar que estamos com dificuldade, mas não vamos nos revoltar. A pandemia cruel pegou-me, mas eu não vou me revoltar. Ela me pegou porque sou gente, e como a vacina não pôde ser aplicada, vou fazer meu esforço mental para não me entregar à enfermidade e parar de pensar que antes de alcançar o pico da doença, terei uma enfermidade nos pulmões ou no coração e não vou encontrar o aparelho. São comportamentos destrutivos. Ele citou ali um exemplo, uma situação, de muitas pessoas que ficaram realmente perplexas, preocupadas antes da vacina,
pensando, poxa, a vacina não chega, é quase impossível não deixar de ter a Covid. Muitas pessoas ficaram com esse receio, com esse medo, já imaginando. E a Joana de Ângeles, ela diz que na maioria das vezes as coisas não acontecem como nós pensamos. A nossa mente potencializa, cria fantasmas que não existem. Nós imaginamos os cenários mais destrutivos e nunca acontece da forma como nós pensamos. Eu devo dizer, eu serei salvo. Se tantos se salvam, irei me salvar também. Isso vai passar, pois todos nós somos construtores da vida. Quantos lugares transformamos em lugares paradisíacos que a imaginação sequer pode conceber? Então você que está pensando em pôr um ponto final na sua vida, ponha uma vírgula. Pense que após essa montanha de pessimismo que você observa à sua frente, esse obstáculo que você não vê saída, além deste obstáculo, há um lugar paradisíaco, há um sol capaz de tocá-lo, capaz de tocá-la. Portanto, coloque uma vírgula. Isso também passa. As dores de hoje passam. Eu já passei por uma dezena de dores. Já tirei vesícula, já perdi uma filha. É a vida, faz parte do jogo. Faz parte do momento que nós estamos passando. Nós estamos aqui para evoluir espiritualmente. Já disse até logo para uma dezena de entidades tão amigas que me amavam e que eu amava, mas foi um até logo, não foi um adeus. Então, por favor, você que enfrenta dias difíceis, dê um tempo para si mesmo, para si mesma, se cobre menos, dê uma volta, passeie, observe as belezas ocultas da vida. Há tanta beleza oculta por aí, tantos sorrisos, tanta gentileza, tanta alegria. Só é solitário quem não é solidário. Vincule-se a algum grupo. Pode ser igreja católica, igreja evangélica, qualquer coisa. No espiritismo, qualquer lugar. Há gente boa trabalhando em todos os lugares, precisando de novos braços. Abrace, abrace, transforme-se. Tendo ao lado espíritos afins, espíritos amigos, espíritos que transformam, espíritos bons, espíritos que gostam de você, é evidente que tua vida se transformará. Portanto, observe além. Como nós aprendemos, coloque uma vírgula e não um ponto final, pois Chico Xavier certa vez disse que a vida ela pode ser comparada a uma sala de aula. Há os dias de aula, há os momentos de prova, mas há os intervalos. Sem esses intervalos, sem a hora do recreio, a vida se tornaria insuportável. Então você terá também os seus momentos de paz. Acredite, e ao invés de colocar um ponto final, coloque uma vírgula e prossiga, pois eu tenho certeza que você, vivendo, aceitando, e construindo novas páginas vindouras, páginas de luz, é evidente que após a vírgula haverá frases lindas a seu respeito e você saberá finalizar com uma bela moral da história, com um belo fim. Lembrando que o bem que praticares em qualquer lugar será o teu advogado em toda parte, e mesmo que você tenha começado mal, sempre é possível fazer um novo fim. Muita luz no seu coração, um beijo no seu coração e até a próxima palestra.